Olá, sejam bem-vindos. Quem fala é o professor Vitor e vamos fazer agora mais um vídeo sobre questões do Enseja e resolveremos 5 questões do módulo 13, que trata de sequências e progressões. Na nossa primeira questão, que trabalharemos hoje, é do Enseja 2020 e ela diz que na sequência de Fibonacci, a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, reticências, cada um de seus termos a partir do terceiro é igual à soma dos dois termos imediatamente anteriores. Essa sequência pode ser utilizada como uma forma de aproximação da conversão de quilômetro para milha, unidade de comprimento utilizada em alguns países de língua inglesa. Veja a relação. E essa relação que nós temos ao lado, que 8 km equivale a 5 milhas, 13 km a 8 milhas, 21 km a 13 milhas, 34 km a 21 milhas e 55 km a 34 milhas. Então, se o velocímetro de um carro importado estiver assinalando 55 milhas por hora, essa velocidade em quilômetros por hora será mais próxima de... Bem, sabendo que a sequência Fibonacci ela tem aquela característica de que o termo posterior ele é igual à soma dos dois termos anteriores a partir do terceiro valor, nós podemos fazer essa conferência. Por exemplo, se nós somarmos essas 5 milhas mais 8 milhas, ela vai dar 13 milhas. A mesma coisa acontece com a coluna dos quilômetros. 8 quilômetros mais 13 quilômetros resulta em 21 quilômetros. Bem, então eu posso dizer que o próximo item da sequência da coluna das milhas será a soma de 21 milhas mais 34 milhas. Da mesma forma, eu posso dizer que o próximo valor da coluna dos quilômetros será de 34 quilômetros mais 55 quilômetros. Dessa forma, as 55 milhas elas equivalem a 89 quilômetros, o que resulta na alternativa C. A questão 3 do Enseja de 2017. Ela diz: observe a sequência numérica na qual cada termo está associado à sua posição. Nós temos a posição aí de 1 até n e temos os termos de 1 até t. E a expressão, o que ele pede é a expressão algébrica que relaciona, no caso, o termo t à posição n. Bem, nós percebemos que essa tabela ela nos mostra que a posição e o termo elas evoluem, no caso da posição, ela aumenta de 1 em 1. E no caso da linha dos termos, ela aumenta de 3 em 3. Tá? Ou seja, são aumentos lineares. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Né? A equação do primeiro grau ela é do tipo y igual a x mais b. Certo? Se nós formos colocar isso com base nas incógnitas que nós temos na tabela, nós temos que t vai ser igual a n mais b, onde t é o termo e n é a posição. Mas como a gente faz para poder resolver essa tabela e conseguir definir a expressão algébrica que relaciona t a n? Bem, nós fazemos um sisteminha de equações, certo? Nesse sistema de equações, nós temos que, no caso 10, que é tomamos como um exemplo, tá? Vamos tomar como exemplo o termo 10. O termo 10, ele vai ser, obedecendo a função, ele vai ser A que multiplica 4 mais B, certo? Por que 4? Porque a posição referente ao termo 10 é a posição 4, certo? E ele é o nosso N. Da mesma forma, vamos fazer com o 13, com o termo 13, por exemplo. O 13 ele é igual a que multiplica 5. 5, no caso, é a posição referente ao termo 13, é o N dele, mais B. Para resolver esse sistema, nós vamos multiplicar por menos 1 a primeira equação, o que vai resultar em menos 10 igual a menos 4A menos B. E a equação de baixo, ela permanece.
13 igual a 5A mais B. A gente utilizando o método da adição, da equação 1 e da equação 2, que assim nós nomeamos, nós temos que menos 10 mais 13 é igual a 3. O menos B eu posso cancelar com B. E menos 4A mais 5A é igual a A. Logo, A é igual a 3. Desse modo, continuando a resolução, nós podemos dizer, nós podemos encontrar o valor de B. Como a gente faz isso? A gente aplica o valor de A, que a gente acabou de encontrar, que é igual a 3, por exemplo, na equação 2, tá? Que nós nomeamos anteriormente, que é a equação 13 igual a 5A mais B. Fazendo essa aplicação, nós temos, se 13 igual a 5A mais B e A é igual a 3, 13 vai ser igual a 5 vezes 3, já que o A é igual a 3, mais B. Ou seja, 13 vai ser igual a 15, que é 5 vezes 3, mais o B. Dessa forma, nós encontramos B igual a menos 2. De posse desses valores, dos valores de A e dos valores de A e B, A igual a 3 e B igual a menos 2, nós podemos substituir esses valores na equação de t, que nós já havíamos falado lá no início, que é o tipo da função que nós temos na tabela. Fazendo assim, t igual a 3n menos 2. Nós temos como correta a alternativa D. Questão 6, INSEJA 2018. O sistema binário, utilizado pelos computadores, faz uso exclusivo dos algarismos 0 e 1. Um programador obteve a sequência abaixo pela repetição da célula 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. E ele tem essas repetições. Ele quer saber quais são os próximos 3 dígitos da sequência. Bem, o que nós temos que fazer é pegar essa sequência, nós colocamos aqui embaixo novamente, e nós deixamos aqui em itálico, em destaque, alguns desses números para a gente conseguir perceber o padrão de repetição. E nós encontramos que esse 100, 111, ele se repete mais à frente, da mesma forma, 100, 111. E que nós temos esses algarismos que são intermediários, esse 011, 000, certo? No entanto, esse 011, 000, ele está se repetindo após esse primeiro bloquinho de 100, 111, tá? Ou seja, ele também deve se repetir lá no final, após o segundo bloquinho de 100, 111 que nós encontramos, já que ele segue um padrão de repetição, como a própria questão diz. No entanto, fica faltando um algarismo aí no final. Esse algarismo que a gente vai encontrar agora, tá? A gente encontra esse padrão de repetição, que no caso é o 100, 111, 011, 000. A gente encontra esse padrão. E se ele é a repetição, se é esse padrão que se repete, e a gente pode perceber isso na continuação da sequência, o último dígito ele vai ser exatamente o último dígito desse padrão que nós acabamos de encontrar. Lá no final, falta um dígito, que é o dígito 0. Após esse dígito 0, inicia-se toda a sequência novamente. Desse modo, nós temos aí o primeiro dígito da sequência, que é o dígito 0. Contudo, como a sequência ela continua se repetindo, os outros 2 dígitos, eles são os primeiros dígitos da sequência que nós temos no início. Eles vão lá para o final, que no caso é o 1 e o 0. Assim, a sequência total é o dígito que a gente encontrou, aquele primeiro da sequência, dígito 0, e os outros 2 dígitos, que é o 1 e o 0, que é da repetição da sequência, já que a própria questão diz que ela é uma repetição da célula 100, 111, 011, 000. A sequência, portanto, é 010. Alternativa A. Questão 7. Nós temos: qual a posição do termo 109 de uma PA de razão 3, cujo primeiro termo é igual a 10? Bem, vamos aqui ver o termo geral da PA. Ele é dado pelo AN,
igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R. Nós temos que o AN é 109. Uma informação dada pela questão. O A1 é igual a 10. O R é a razão, que é igual a 3, e ele quer saber o N. Fazendo a substituição dos valores, nós temos que 109 vai ser igual a 10 mais N menos 1, que multiplica 3. Subtraindo 10 em ambos os lados, nós temos que 109 menos 10 igual a 99. Nós cancelamos do lado direito, portanto, o 10 com menos 10 e resta para a gente N menos 1 que multiplica 3. Dividindo em ambos os lados por 3, nós temos que 99 dividido por 3 resulta em 33, e N menos 1, que multiplica 3 dividido por 3, resulta em N menos 1. Desse modo, eu posso somar mais 1 em ambos os lados da equação, e nós temos que o N ele vai ser igual a 34. Alternativa D. Questão 9. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Bem, aqui nós temos, primeira coisa, é encontrar esse termo geral da APA. E após isso, a gente vai aplicar a fórmula da soma dos termos da APA. O termo geral da APA, como nós já vimos, ele é AN igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R. Como nós estamos procurando o décimo, né? Nós temos que o A10 é igual a A1, que multiplica 10 menos 1, vezes R. A10 é o termo que a gente está procurando. A1, nós conseguimos obter essa informação na tabela, que é a projeção de produção referente ao ano de 2012, que é igual a 50,25. A razão, nós percebemos que é 1,25, pois é exatamente a variação que há de um ano para o outro. E o nosso N igual a 10. Assim, nós temos que o nosso A10 vai ser igual a 50,25 mais 10 menos 1, que multiplica 1,25. A10 vai ser igual a 50,25 mais 9, que multiplica 1,25. Ou seja, A10 vai ser igual a 50,25 mais 11,25, o que resulta em 61,50. De posse dessa informação, nós vamos agora para a soma dos termos da APA. A soma dos termos da APA ela é igual a A1 mais AN, que multiplica N sobre 2. Como nós queremos a soma dos 10 termos, nós temos que aplicar na fórmula o nosso A1 mais o nosso AN, que no caso é o A10, que nós encontramos pelo termo geral da APA, que multiplica N, que no caso é 10, dividido por 2. Fazendo a substituição dos valores de A1, que é igual a 50,25, que é o primeiro termo que nós encontramos na tabela, e de A10, que nós encontramos pelo termo geral da PA, ou seja, seria a 10ª linha da tabela se a gente ficasse somando 1,25 em cada um desses valores. Nós temos que a soma vai ser igual a 50,25 mais 61,50, que multiplica 10, dividido por 2. Dividindo o 10, fazendo a simplificação do 10 com 2, e somando 50,25 mais 61,50, nós temos que a soma vai ser 111,75 vezes 5, o que resulta em 558,75. Alternativa D de dado.